E aí, família Resenha Verde e Branco, mais um vídeo no nosso canal. Então dá aquela fortalecida no like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo que tem direito para que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas e o Resenha Verde e Branco se propague a cada dia mais. Família Resenha Verde e Branco, resultado adverso para o nosso Verdão ontem no Allianz Parque, Flamengo 2, Palmeiras 0, um resultado que não reflete muito bem o que foi a partida em si, né? Mas é um resultado doloroso e é um resultado que faz com que o Palmeiras repense, né? Reflita sobre o que vem acontecendo. É muito preocupante, né, cara? Como o Palmeiras perdeu o poder de decisão dentro do Allianz Parque, principalmente em jogos difíceis, né? Palmeiras que não vem conseguindo o resultado, não vem conseguindo demonstrar a sua força dentro de casa nos jogos grandes. Foi assim contra o Botafogo, contra o Flamengo ano passado, contra o Corinthians esse ano. Agora mais uma partida contra o Flamengo. E eu acho que muito disso, cara, é o medo de perder. Eu acho que o medo de perder, às vezes, deixa você mais longe da vitória, né? Palmeiras que vinha numa crescente muito grande, ganhando jogos importantes, jogos difíceis, né? Ontem, mais uma vez, teve a dobra de lateral que muita gente critica, né? Eu também acho assim, eu confio muito no plano do Abel, da sua comissão. Já se provaram competentes 1 milhão de vezes, né, cara? Mas o Palmeiras tem elenco hoje para colocar peças melhores, né? Ali no lugar de Mike, né? Já tem o Giai que faz uma cobertura muito boa. Então o Palmeiras poderia ter arriscado, por mais que não tinha o Felipe Anderson hoje, né? Que sentiu uma lesão, mas poderia ter feito um esquema mais ousado, um esquema buscando a vitória, né? Que o Palmeiras, caso ganhasse, abriria 7 pontos do Flamengo, seria uma gordura muito boa antes do Super Mundial. Mas, escalações à parte, né, cara? Eu acho que o primeiro tempo o Palmeiras dominou mais a partida, teve mais o controle da bola, o Flamengo não conseguiu jogar, os dois sistemas defensivos muito bem, né? Tava com poucos espaços, um jogo mais truncado, né? Até que o Palmeiras teve a chance do pênalti, né, cara? E a gente tem que ressaltar essa questão do pênalti dentro do Palmeiras. Não é normal um time errar tantos pênaltis assim, né, cara? Tantos pênaltis decisivos, pênaltis que fazem falta, né? Ontem, como que tava o jogo, se o Palmeiras faz aquele 1-0 no pênalti, o jogo seria totalmente diferente. Piquerez bateu, ele que sempre bate forte, bate alto, ontem telegrafou, bateu devagar, mostrou onde ia bater, facilitou pro Rossi, né? E aí foi visivelmente ali que o time sentiu, cara, a partir daquela cobrança de pênalti o time sentiu. E uma coisa que vale ressaltar, não é cornetando, não é nada, mas o Vitor Roque como camisa 9 do Palmeiras, como um jogador que veio tão caro, né, para nos ajudar, ele tem que ter essa responsabilidade de bater, né? Um camisa 9 tem que chegar pelo preço que chegou, pela bagagem que ele tem que chegar e bater o pênalti, não tem outra alternativa. Não pode se esconder desse jeito, não pode deixar um lateral bater o pênalti. Então eu acho que faltou um pouco de personalidade também pro Vitor Roque, né? Não fez uma boa partida, não vem bem alguns jogos, né? Mas também eu acho que faz parte da adaptação, não é nada de outro mundo, né? Não é nada que, nossa, agora tá tudo errado, não. Mas eu acho que ele tem que ter essa proatividade, tem que ter essa personalidade, né, cara? Por tudo que envolveu a negociação dele de bater um pênalti decisivo, né? E a partir daí, no segundo tempo, cara, eu achei que o Palmeiras voltou pior, o Palmeiras voltou abaixo, né? O Flamengo voltou melhor, tava conseguindo ter mais posse de bola, triangulando mais o jogo, né? E, cara, na minha opinião, foi um pênalti do qual não existiu no Arrascaeta. Tenho certeza que se fosse uma falta dessa no meio campo, o juiz não daria. Não entendi por que foi dado aquele pênalti. Se deu esse pênalti no Arrascaeta, tinha que ter dado aquele pênalti no Tigrinho, porque foi muito parecido, né, cara? Se aquela mão foi o bastante para puxar ele, aquela mão foi o bastante para empurrar o Tigrinho, né? Só que a gente também não pode esconder o futebol num jogado nos erros da arbitragem. Achei que o Palmeiras ficou devendo um pouco de futebol, poderia ter apresentado mais, poderia ter ido mais pra cima, ter entrado com um time melhor, né? Mas isso eu também não sou daqueles que dizem que é terra arrasada, né? Vi muita gente fazendo duras críticas que eu acho que não tem fundamento, ainda mais pra um time que vinha de tantas vitórias, de tantas partidas decisivas, né? E, cara, muita gente criticando o Estevão, é um excelente jogador, é um jovem ainda,
Mas uma verdade é, né, cara, ele não é um jogador decisivo, um jogador de jogos grandes. Muita gente fala dele, traça um paralelo entre ele e o Endrick. O Endrick é um jogador de muita estrela, né, cara? Um jogador que ajudou muito o Palmeiras em jogos difíceis, em clássicos. Estevão deixou um pouco a desejar aí nos clássicos, nos jogos difíceis. É um jogador que não conseguiu aparecer muito e vai ficar marcado por isso, não tem jeito, né? Por mais que seja um excelente jogador, o torcedor quer gol em clássico, quer gol importantes, né, cara? Mas eu acho que o quê? Eu acho que o Palmeiras foi bom também, por um lado, essa derrota, pro time cair na real, entender que nem tudo tá certo, né, cara? Que a gente precisa melhorar em alguns aspectos, precisa ter mais essa vontade de vencer dentro de casa, independente de quem seja o time, tem que ir pra cima. O Palmeiras tem um time qualificado hoje em dia, não precisa mais dobrar lateral, por mais que a gente confie, né, nas convicções do Abel Ferreira. Então, cara, eu acho que foi um jogo do qual, mais uma vez, tivemos a interferência da arbitragem, mas não foi o fator preponderante. Faltou futebol pro Palmeiras, faltou personalidade, faltou um pouquinho de vontade de vencer, né? Mas não tem nada de errado, poderíamos ter abrido 7, agora ficou 1 ponto de vantagem, né? Mas é isso, é para ligar um sinal de alerta, para o Palmeiras entender o que vem acontecendo, para corrigir os erros, colocar todo mundo para bater pênalti exaustivamente, né? Tem o Mundial, tem outras competições importantes. E o Estevão, cara, ele fazer uma reflexão, né? Do que ele precisa melhorar, é um grande jogador, é um garoto ainda, vai ajudar muito ainda o futebol brasileiro, né? O Palmeiras nem tanto, porque ele agora tem a sua última competição aí no Super Mundial. Tigrinho precisa ter mais protagonismo, precisa entender o tamanho de tudo que aconteceu para trazer ele, então precisa ter um pouco mais de personalidade, né? E, cara, achei que além do fator preponderante da arbitragem, faltou um pouco de vontade, né? Achei que o medo de perder ofuscou um pouco a vontade de ganhar. Mas longe de terra arrasada, longe de todas as críticas que eu vi alguns torcedores fazendo, mas esses pontos foram preponderantes para o Palmeiras sair derrotado. Eu acho que o Abel tem que se fechar com o elenco, acertar os pontos negativos. E agora, né, tem o Sport Cristal, depois o Mundial. E é isso, jogo a jogo. Palmeiras tem um excelente elenco, mas tem que escolher melhor as opções e tem que alguns jogadores entenderem o tamanho que eles têm dentro do elenco.